Olá, boa tarde. Aqui quem fala é Camila. E eu e meu grupo a gente vai apresentar como que a gente fez a atividade 1 da disciplina Termodinâmica 2. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, o nosso trabalho ele consiste a gente fazer exatamente essa previsão da pressão de saturação do etanol através desses três modelos de Antoine, Riedel e Peng e Robson. E o grupo sou eu, Lucas, Pedro e Vanessa. Bom, aqui para a gente introduzir um pouquinho, eu vou mostrar alguns dados do etanol que foram importantes a gente coletar para fazer esse trabalho. Primeiramente, são os parâmetros de Antoine, que a gente coletou dessa fonte aqui, de tabelas de dados de pressão de vapor dessa Universidade do Paraná, e a gente achou esses dados de A, B e C, como os nossos parâmetros de Antoine. Agora, falando um pouco sobre os parâmetros de Riedel, esses dados eles foram disponibilizados pelo nosso professor da disciplina, que são exatamente esses valores de A1, A2, A3 e A4. Os nossos dados experimentais, que vão ser exatamente importantes para a gente fazer essa comparação do experimental com o modelo, né, com o que prevê o modelo, a gente coletou desse artigo aqui e também da base de dados do Dortmund Data Bank. Então, o que a gente fez foi que a gente pegou todos os pontos mostrados nesse artigo para pressão de saturação, para pressão de vapor, e a gente também juntou com essa base de dados aqui, a gente fez um arquivo TXT com todos esses pontos para a gente poder usar na nossa rotina do MATLAB. E, por fim, a gente também precisa da informação da temperatura e pressão críticas, que a gente descobriu nessa fonte aqui, e a gente vai utilizar isso para fazer a nossa rotina do MATLAB com todos esses dados. Então, falando um pouco sobre o Antoine, a rotina do programa MATLAB que a gente usou, ela faz exatamente a comparação do dado experimental com o modelo de Antoine com o modelo de Riedel, que dá para ver aqui nessa legenda. E a gente utilizou os parâmetros de Antoine que a gente observou naquelas fontes, a gente recebeu os parâmetros de Riedel, a temperatura e pressão crítica, e o arquivo TXT com todos esses dados, e a gente obteve esse gráfico aqui com esse comportamento para para esses dois modelos e os dados experimentais. Agora o Lucas vai falar um pouco sobre como foi realizado para o modelo de Riedel. Então, a partir do que a Camila havia falado anteriormente, nós chegamos agora à equação de Riedel. Então, a partir desse momento, a gente tem aqui uma equação onde ela vai trabalhar os conceitos ditos aqui de PR e TR, referentes à pressão reduzida e temperaturas reduzidas, que eles se relacionam com o conceito da pressão sendo subtraída pelas pressões críticas e temperaturas críticas para haver essa normalização. Outro ponto importante dentro desse modelo é quando a gente trabalha com a ideia do Ln da temperatura, em que esse é um valor visto dentro do conceito de quando a gente passa a considerar o CP, a capacidade calorífica, como constante, e acaba sendo uma melhoria também do modelo de Antoine. Assim, a gente parte do conceito do Antoine, que só era muito bom para poder lidar com as questões de moléculas menores e apolares, para a gente conseguir obter melhores resultados a partir dos modelos de Riedel para outras moléculas também. E um ponto importante é que a gente tem, no último fator, ali um TR elevado à sexta potência, por Riedel considerar o N trabalhado como 7 como sendo um melhor número, apesar de que ele também pode ser alterado, mas aqui, nesse caso, a gente trabalha com N sendo igual a 7, e uma vez que a gente faz a derivada disso, a gente tem um TR6. E uma vez que a gente plote o gráfico, a gente consegue aqui perceber que o gráfico plotado gerou uma diferença, né, entre o que talvez se esperava, dado a equação de Riedel, que vai ser discutido mais à frente nas conclusões, as comparações entre os modelos. Mas um ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção dentro dessa questão é quando a gente faz uma aproximação para outras temperaturas, né? Temperaturas aí a cerca de 300 a 350 Kelvin, em que a gente vai ter valor, tanto a curva do modelo de Antoine quanto de Riedel muito parecidas, e os dados experimentais, a média deles, vamos supor que ela está ali sempre passando muito próximas dessas curvas, né? Eles tendem a ser melhores a partir dessas temperaturas que estão mais distantes das temperaturas críticas, e como a gente pode voltar no modelo anterior, conforme as temperaturas vão aumentando, e o mesmo ocorre com a pressão, a gente vê que os dados experimentais se destoam bastante deles, o que é uma característica muito presente
nessas modelagens. E agora, para dar sequência dentro da apresentação, a Vanessa vai falar um pouco do modelo de Penn-Hobson. Olá, eu sou a Vanessa e agora a gente vai avaliar a pressão de saturação do etanol utilizando a equação de Penn-Hobson. E depois a gente vai comparar com a equação de Antoine. A equação de Penn-Hobson é uma equação cúbica, derivada da equação de Van der Waals. E assim como a equação de Van der Waals, ela leva em consideração as interações intermoleculares. A equação de Penn-Hobson é essa primeira aqui, como a gente pode observar, onde R é a constante universal dos gases, T é a temperatura, Vzinho é o volume molar, Bzinho é o parâmetro repulsivo, e Azinho é o parâmetro atrativo. Nota que esse Azinho ele é dependente da temperatura, e para a gente poder avaliar essa dependência com a temperatura, a gente precisa conhecer o fator acêntrico, que é esse W aqui. Ó. Esse fator acêntrico ele é uma medida do quanto a molécula, no nosso caso de etanol, ela se distancia do modelo esférico. Bom, esse aqui nós já obtivemos esse dado, e para a molécula de etanol ele é 0,6436. Para calcular AC e Bzinho, nós precisamos conhecer a temperatura crítica e a pressão crítica do etanol. A temperatura crítica do etanol é 513,9 Kelvin e a pressão crítica é 61,48 vezes 10 à quinta Pascal. E agora a gente vai avaliar o resultado que nós obtivemos. Bom, aqui é o resultado que a gente teve. A gente pode notar já de cara que a equação de Penn-Hobson ela se ajusta melhor em temperaturas mais elevadas. Já a equação de Antoine ela já começa a apresentar um erro bastante significativo em temperaturas mais elevadas. E no próximo slide a gente vai avaliar em temperaturas menos elevadas como é que se comportam essas duas equações. Bom, a equação de Antoine é a que mais se ajusta melhor aos dados experimentais. A equação de Penn-Hobson também funciona bem, mas ela já se afasta um pouco mais do que a equação de Antoine. Então, até 350 kelvin, a gente pode observar que as interações intermoleculares elas realmente não são tão significativas assim, e a equação de Antoine, que considera o fluido como gás ideal, ela é a que melhor se ajusta. Agora, no próximo slide, a gente vai observar em temperaturas mais elevadas, no nosso caso aqui, acima mais ou menos de 420 Kelvin, a gente já pode observar que as interações intermolares são mais significativas e a equação de Penn-Hobson é a que melhor se ajusta. Podemos ver que a equação de Antoine ela já vai se afastando bastante, quando é próxima aqui à temperatura crítica, já vai se afastando bastante dos dados experimentais, e que aqui, esses dados experimentais aqui, que já são perto da temperatura crítica, a equação de Penn-Hobson ela já não funciona bem, porque já não apresenta mais aquele comportamento de equação cúbica, a isoterma, porque assim, acima da temperatura crítica, a equação só vai ter uma raiz. E é isso, a gente pode ver que a equação de Penn-Hobson ela realmente é a que melhor se ajusta aos dados experimentais. Boa tarde, meu nome é Pedro. E eu vim aqui apresentar as conclusões que o nosso grupo teve durante o trabalho de termodinâmica 2. Como a gente sabe, o modelo de Antoine ele é para gases ideais, porque ele só funciona em pressões mais baixas, porque ele não considera as interações moleculares. Até porque, quando estamos em pressões mais baixas, as interações moleculares são desprezíveis. Então, é por isso que o modelo de Antoine ele funciona bem para gases ideais. Porém, para Riedel, o modelo de Riedel, ele tem como ponto de partida a equação de Clausius-Clapeyron, mas ele mantém seguindo o mesmo mecanismo de Antoine. Porém, agora ele considera as interações moleculares, e assim podendo ser utilizada nas pressões mais altas, porque quando a gente eleva a pressão, o volume diminui e as moléculas acabam se repulsando mais, tendo uma maior repulsão. E isso é uma interação molecular.
Então, a gente tem que considerar as interações moleculares. Então, o esperado é que o gráfico de Antoine, o gráfico da curva de Antoine, quando a gente aumenta a pressão, ele se distancie do gráfico da curva experimental, enquanto o Riedel, ele se aproxime mais da curva experimental. Só que quando a gente plotou isso, não foi muito bem isso que aconteceu. Foi o contrário. O Riedel se afastou e o Antoine ficou bem próximo da curva experimental. Então, a gente acredita que a explicação para isso seja que a gente tem errado nos parâmetros que a gente conseguiu e não faz muito sentido. Era para ser o completo contrário, mas foi isso que aconteceu. Em seguida, a gente também plotou o gráfico de Peng-Robson comparando com o modelo de Antoine. E a gente sabe também que o modelo de Peng-Robson ele é um ajuste da equação de Van der Waals. A equação de Van der Waals é aquela PV, é um ajuste, uma adaptação da equação do PV-NRT, e só que considerando as interações moleculares. E a de Peng-Robson considerando também o fator de compressibilidade, tanto para a repulsão quanto para a atração das moléculas. E isso faz com que a expectativa da curva dela seja muito mais próximo da curva experimental. E foi exatamente assim que aconteceu. A curva de Antoine continuou do mesmo jeito que estava no gráfico anterior, e a curva de Peng-Robson se manteve muito, muito, muito próximo da curva experimental, quase meio difícil de enxergar. E foi isso que a gente concluiu com o nosso trabalho.